Olá meninos, vamos para o nosso segundo vídeo semanal de história, da aula de história dessa semana, sobre a Constituição Brasileira de 1824 e o governo do novo país, certo? Então, antes de eu passar adiante, eu gostaria de explicar por que só uma aula falando só sobre a Constituição de 1824. Não vou estar tratando somente sobre ela, mas sim como Constituição de modo geral. E aí eu resolvi falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, porque eu acho importante vocês entenderem o que vem a ser uma Constituição, qual a importância que esse documento tem para um país, para uma instituição, e aí para vocês poderem entender a importância da Constituição brasileira, ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu coloquei para vocês foi sobre o que é uma Constituição. Porque às vezes vocês ouvem falar a palavra Constituição brasileira, a Carta Magna e por aí vai, e veem esse livrinho, mas não sabem nem muito, ou às vezes sabem alguma coisa, mas não sabem especificamente do que se trata. Então, eu pesquisei, olhei alguns lugares para ver se tinha alguma informação diferente a mais do que eu poderia colocar para vocês, mas nada a mais do que isso aí. Então, claro, tem textos explicando a Constituição ali na língua do direito, né? Mas não é esse o meu intuito aqui, que vocês entendam ao pé da letra todas as coisas com relação à Constituição, e sim tenham uma noção do que é. Então, uma Constituição é um conjunto de bases de leis, normas, regras de um país ou até mesmo de uma instituição. É uma Constituição, a Constituição Federal que regula e organiza todas as possíveis atuações do Estado perante sua população interna e externamente. Ou seja, todas as leis, todas as normas e regras devem estar de um país ou de uma instituição, devem estar dentro de sua Constituição. Então, enquanto legislação, a Constituição é a lei máxima que representa os limites do poder do governo e descreve os deveres e direitos de cada cidadão. Então, muitas vezes as pessoas recorrem à Constituição somente para recorrer a um direito que está lá na Constituição. Mas, além de direito, nós, quanto cidadão, temos deveres também. Então, isso é uma Constituição. É onde nós podemos recorrer, é onde estão todas as leis, todas as normas de um país ou de uma instituição. Estamos falando aqui da Constituição brasileira. Vamos então entender. A primeira Constituição do Brasil, ela foi a Constituição de 1824. Então, foi outorgada por Dom Pedro. O que é isso? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é outorgar, o que é promulgar. Tá? E aí Dom Pedro I outorgou a Constituição em 25 de março de 1824 e conferiu as bases da organização política institucional do país independente, ou seja, do Brasil. Em 1822, Dom Pedro ele havia convocado uma Assembleia Constituinte, que é onde os deputados constituintes que vão fazer a Constituição se reúnem, não é uma única vez, e sim fica se reunindo durante um certo período para poder criar as leis, criar as normas, as regras do país. Então, isso foi feito quando se pretendia declarar a independência do Brasil, mas a independência foi proclamada em 7 de setembro do mesmo ano, de 1822, mas somente em 3 de maio de 1823 foi que a Assembleia começou a ser organizada. Mas no mesmo ano, em 1823, Dom Pedro I dissolveu, que é isso? Desmanchou todo aquele circo, digamos assim, todos os deputados foram dispensados e ele não aceitou a Constituição que foi organizada por esses deputados constituintes. Por que ele não aceitou? Porque essa Constituição, ela limitava os seus poderes, que ele queria poder limitado, não queria que ninguém limitasse o seu poder, queria governar livremente, sem ninguém
freá-lo, digamos assim. E também ela diminuía as atribuições do Poder Executivo, no qual ele estava ligado também. Então, o que é que ele fez? Escolheu um Conselho de Estado para poder fazer a nova Constituição. Não era mais uma Assembleia Constituinte. Então, não foi a maneira correta de se fazer. Então, esse Conselho de Estado seguia um dos projetos que estava em discussão na Assembleia Constituinte, e assim foi feito a Constituição, e Dom Pedro outorgou, certo? Veja só, a primeira Constituição brasileira ela foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824 e conferiu as bases da organização política e institucional do país independente, do nosso Brasil. Aí é a capa da primeira Constituição brasileira, com os símbolos do Império Brasileiro em sua capa, e assim, mas essa não foi a única Constituição. Nós já tivemos muitas outras e agora nós vamos ver um pouquinho sobre elas. Veja só, a primeira Constituição, a Constituição de 1824, ela tinha algumas normas. Aqui só são algumas das normas, das inúmeras normas que ela tinha, tá? Vamos ver então o que ficou estabelecido. A primeira coisa que ele estabeleceu foi as regras para um sistema eleitoral, definindo que as eleições teriam um caráter censitário, ou seja, estipulando uma renda mínima para participar e para ter direito ao voto, certo? Para participar da vida política e ter direito ao voto. Então, assim, tinha direito ao voto apenas quem tivesse uma renda anual de 100 mil réis, que era a moeda da época. Então, quase ninguém participava dessa, digamos, da vida política do Brasil. As mulheres não tinham direito ao voto, não eram considerados cidadãos, muito menos negros e indígenas também não tinham esse direito ao voto. A escravidão foi mantida, como na Constituição estava lá, que deveria continuar, o Brasil deveria continuar com o sistema de escravidão. O catolicismo, ele foi definido como religião oficial do Império, não tinha outra religião, era só o catolicismo, e o Estado foi dividido em 4 poderes, que a gente vai ver esses poderes já já. Mas antes disso, vamos entender o que é outorgar e promulgar. Então, isso vocês aprendem pequenininhos ainda na escola, mas eu sei que estão esquecidos. Vamos lá, o que é outorgar? É aquela imposta, o que é uma Constituição outorgada, melhor dizendo, né? É aquela imposta por um agente revolucionário que não recebe legitimidade do povo, ou seja, na qual ninguém poderia modificar. Na Constituição de 1824, por Dom Pedro, ele outorgou. O que isso quer dizer? Ele simplesmente fez a Constituição sem pedir digamos que a opinião do povo ou dos representantes do povo, como é feito num país de uma democracia representativa como a nossa, né? Então ele não gostou da Constituição que fez, foi lá, mandou fazer outra aos modos dele e assim ele outorgou. Já a nossa Constituição atual, ela foi promulgada, porque uma Constituição promulgada é uma Constituição democrática, votada ou popular, é aquela fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo. É assim uma Constituição promulgada. No Brasil nós tivemos outras Constituições promulgadas e nós tivemos uma outra outorgada que foi uma das Constituições de Vargas, certo? E aí, olha só, vamos ver então o governo brasileiro no Império como ficou estruturado. Tinha 4 poderes, mas como assim? Não tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário? Pronto. Dom Pedro ele criou um outro poder que era o poder moderador. Então, de acordo com o poder moderador, que era exercido simplesmente pelo imperador, não por mais ninguém, dava autoridade máxima a ele.
ao imperador e podia incluir, vetar decisões que os outros poderes tivessem tomado. Ou seja, se o legislativo criasse uma lei e o imperador não quisesse aquela lei, ele simplesmente mandava cancelar e pronto, porque o poder moderador dava a ele autoridade para isso. Então, depois do poder moderador tem o executivo, que é responsável pela administração do império, e esse poder era exercido pelo imperador, ministros, presidentes da província, que naquela época não tinha estados e sim província. Aí vem o poder legislativo, né, que é encarregado de elaborar as leis. Esse poder é exercido pelos membros da Câmara e pelo Senado. Ainda hoje é assim. O poder judiciário é exercido pelos juízes nomeados pelo imperador naquela época, né? Hoje em dia não existe mais essa nomeação de juízes, sim outros meios. O poder judiciário era encarregado de analisar e determinar o cumprimento das leis feitas pelo legislativo. Então, assim foi o governo do Brasil, foi assim que ficou organizado. Vamos ver rapidinho a história da Constituição brasileira. Então, atualmente a Constituição Federal brasileira ela foi promulgada em 1988. Então, as pessoas que escreveram a Constituição foram eleitas para isso. Elas formavam um grupo chamado de Assembleia Nacional Constituinte e se reunia no Congresso Nacional a partir de 1887. Veja, um ano antes, onde decidiram vários temas, discutiram vários temas e escreveram um texto final da Constituição. Ela recebeu o nome de Constituição da República Federativa do Brasil, também conhecida como Constituição Cidadã, por dar direitos aos cidadãos, certo? Então, essa Constituição, ela não foi a única, né? Então, como nós vimos, a primeira foi durante o governo de Dom Pedro I, onde o Brasil era uma monarquia e o imperador mandou outorgar. O Brasil teve 7 constituições ao todo. Então, a Constituição de 1980 já passou por várias alterações, as quais só podiam ser feitas quando há discussões, votações e aprovação por um número específico de deputados federais e senadores. Essas alterações são chamadas de emendas constitucionais. Sempre que há um acréscimo a fazer na Constituição, é chamado de uma emenda constitucional. Veja aí, gente, aí são as capas das constituições que o Brasil já teve. A primeira, foram 7, né? A primeira foi em 1824, como nós já vimos. A segunda em 1891, quando o Brasil deixou de ser um império e passou a ser uma república. Em 1934, já governo Vargas, ele mudou a primeira vez a Constituição. Aí mudou uma segunda vez em 1937. Isso tudo ele fez para poder se manter no poder, porque ele se manteve 15 anos direto no poder, sendo que as eleições naquela época eram de 5 em 5 anos, e ele não queria sair do poder, e aí ele foi mudando a Constituição. A outra mudança foi quando Vargas deixou o poder, teve as eleições para presidente novamente, e aí foi a primeira redemocratização que o Brasil passou a ter, e aí isso foi em 1946. 1967, o Brasil estava vivendo sobre a ditadura militar, e que vai durar até 1985, 21 anos de ditadura militar, e o Brasil mudou a Constituição novamente para poder fazer valer leis que atendiam ao governo militar. E a última, que é a que usamos hoje, 1988, que veio pós-ditadura e que já recebeu várias emendas e que já teve proposta de se fazer uma outra Constituição, só que não foi feito, né? O Brasil é diferente de muitos países. Os Estados Unidos, por exemplo, continua com a mesma Constituição desde que foi declarada a independência e feito uma Constituição para o país. Já o Brasil vem mudando ao longo do tempo, né? Ainda querem mudar mais
e não cumpre essa Constituição. Então era isso que eu queria passar para vocês, para que vocês entendessem, conhecessem um pouco mais do que é uma Constituição e da importância que ela tem para o nosso país, ok, meninos? Até a próxima!